From our archives, the Billy Graham Classics. Essa noite desejo que abram comigo no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. Se tiverem suas Bíblias, e eu espero que tragam suas Bíblias cada noite. No texto se encontra em Atos, capítulo 17, do versículos 16 até o versículo 34. Nesta passagem, vemos que Paulo tinha ido para Atenas. Estava esperando por seus amigos que iriam se encontrar com ele ali. E da mesma forma que Nova York é o centro das comunicações, o centro intelectual e cultural dos Estados Unidos e certamente o seu centro financeiro, assim Atenas era o centro cultural e intelectual do mundo antigo. Era a cidade de Aristóteles, Platão, Sócrates e Epicuro. Paulo tinha estado muito atarefado. Achava-se extremamente cansado e precisava repousar. Mas resolveu dar uma caminhada pelas ruas da cidade. Uma noite dessas, juntamente com um cameraman da NBC, dei uma volta pelo Times Square. A Bíblia diz que quando Paulo estava dando o passeio por Atenas, o que ele viu o comoveu. Ficou profundamente perturbado. E a palavra grega empregada significa que ele se irou, ficou irritado, sentiu-se desafiado, ficou revoltado com o que viu. O apóstolo Paulo viu a corrupção moral e as centenas de ídolos em Atenas. Ao contemplarmos a cidade de Nova York hoje e as demais grandes cidades dos Estados Unidos, vemos o materialismo, o dinheiro, a obsessão do sexo, os prazeres, a ociosidade, as modas, os divertimentos, a ambição. Todas estas coisas que em nossa geração temos transformados em deuses. E foi disso que o apóstolo Paulo se convenceu ao ver tudo o que estava acontecendo em Atenas. E eu lhes declaro que, quando ando pelas ruas de Nova York e quando ando pelas ruas de outras grandes metrópoles do mundo ocidental, também me comovo. Eu me sinto desafiado e às vezes fico irado e fico irritado com o que vejo. Vejo os imensos problemas sociais que não temos resolvido. Aqui mesmo em Manhattan, existem algumas das piores favelas do mundo, lado a lado com alguns dos lugares mais luxuosos de todo o mundo. Vejo os problemas morais da nossa geração. Posso andar pelo Times Square e ver a mais baixa pornografia que se possa encontrar em qualquer parte do mundo, tanto em filmes como em bancas de jornais. E não há nação na história que jamais tenha agasalhado esse tipo de moralidade e tenha escapado ao juízo de Deus. Estamos sob a ameaça do juízo de Deus, a não ser que façamos uma limpeza. Deus não irá fechar os olhos aos nossos pecados. O povo de Atenas havia perdido a confiança em seus deuses. Os americanos também estão perdendo a fé nos seus deuses. Fizemos deuses materialistas. Fizemos da ciência um deus, até que a ciência criou a bomba de hidrogênio. Fizemos do sexo uma deusa, mas com toda a nossa tolerância, ela não nos tem trazido felicidade, paz e alegria aos nossos corações. Temos problemas espirituais. O problema do tédio, o problema da solidão. Quantas pessoas solitárias não há, procurando um amigo no meio de uma grande cidade? Sabem de uma coisa? Jesus só chorou 3 vezes. A Bíblia diz que 3 vezes ele derramou lágrimas. E uma delas foi quando chorou sobre Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, eu poderia ter juntado os seus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Eu poderia tê-la salvado. Poderia ter resolvido os seus problemas, mas você não me permitiu. Por conseguinte,
Jerusalém, você será julgada. Creio firmemente que essa cruzada veio no momento crítico da história dessa cidade e da história dessa nação. E a menos que nossa cidade e nossa nação se arrependam, não seremos poupados ao juízo de Deus. A Bíblia, ela nos fala, cidade após cidade que foi destruída pelo fogo do juízo. Sodoma, Babilônia, Tiro, Sidom, Nínive, por causa dos seus pecados. E os mesmos pecados daquelas cidades são os pecados das cidades americanas e do povo americano hoje. O apóstolo Paulo ficou tão perturbado que, apesar de precisar de descanso, começou a falar com o povo. Se colocou na esquina do Times Square de Atenas e começou a pregar. Dizia ele: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para Deus. Começou a falar de Jesus Cristo. Afirmava: Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo. Morreu na cruz pelos nossos pecados e Deus o ressuscitou dos mortos. Ele pode trazer luz para a cidade, luz aos seus corações, mudar suas vidas, dar-lhes uma nova motivação, dar-lhes uma razão de viver. Alguns dos intelectuais olharam-no com desdém, acharam graça e zombaram dele. E alguns deles, rindo, disseram: ele é apenas um falador, é um santarrão, não sabe o que está dizendo. Mas alguns elementos da academia ficaram curiosos, queriam ouvi-lo, queriam saber o que ele tinha a dizer. Estavam sempre procurando por algo novo. Por isso, convidaram o apóstolo Paulo para ir ao Areópago, na colina de Marte, e ali lhes falar. E então terem um diálogo com ele e fazerem-lhes algumas perguntas. No auditório havia algumas pessoas interessantes. Os epicúreos estavam lá. Epicuro foi um grande filósofo que tinha vivido 300 anos antes e havia ensinado a licenciosidade, muito semelhante ao que temos agora. Hoje em dia chamamos a isso nova moral. Mas não tem nada de novo. É a velha imoralidade disfarçada em nova moralidade. Se você ler o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, encontrará uma descrição da pretensa nova moral. Os antigos divinizavam suas paixões. Baco era a deificação do desejo. Vênus e Afrodite eram a encarnação do sexo. Marte e Júpiter representavam o instinto de luta, de guerra. Eram deuses da guerra. Hoje em dia, o homem superou a imagem de Baco, mas ainda é governado por seus apetites. O templo de Vênus foi destruído, mas ainda somos dominados pelas paixões. Dispersamos Marte como fruto da superstição, mas os deuses da guerra ainda estão conosco, e o homem continua lutando. Assim, todos os velhos deuses ainda estão por aí. O homem ainda é o mesmo. O homem que viveu há 5.000 anos não mudou. No Madison Square Garden, ele é o mesmo. Veste-se de maneira diferente, fala uma língua diferente, vive de maneira sofisticada e apresenta uma fachada, mas o seu coração é o mesmo. E tanto faz que você vá para a África, ou a Europa, ou a China, a América Latina, ou a qualquer ilha distante, o homem é exatamente o mesmo. Não encontro qualquer diferença entre preto, branco, amarelo ou vermelho. Lá no fundo, o homem é o mesmo, a mesma rebelião, o mesmo vazio interior, a mesma indagação, a mesma busca, procurando paz e alegria, procurando o significado da existência humana. E o homem antigo era a si mesmo. E é por isso que a Bíblia é tão relevante hoje. É por isso que a Bíblia fala ao homem moderno mais do que qualquer outro livro do mundo, porque foi escrita para os homens de todas as gerações, visto que o homem jamais muda. O coração do homem tem sido sempre o mesmo. A Bíblia diz que o homem se rebelou contra Deus.
A Bíblia diz que o homem está distanciado de Deus. A Bíblia diz que o homem está separado de Deus por causa do pecado. Há poucos dias tivemos uma reportagem sobre a violência nos Estados Unidos. Esses repórteres haviam gasto muito tempo e fizeram um excelente trabalho de esclarecimento. E alguém me perguntou no programa de televisão, de onde é que o Senhor acha que se origina essa violência? Essa nova forma de violência que temos aqui nos Estados Unidos. Saiba de uma coisa, ela não tem nada de novo. Voltem ao Jardim do Éden. Caim assassinou o seu irmão Abel. Este foi o primeiro ato de violência e através da Bíblia toda você encontrará violência. Pela história fora, você verá homens matando, assaltando, raptando, odiando. Homens violentos. Por quê? Porque o homem sem Deus é um homem violento. Pode ser culto, mas torna-se um selvagem culto. Um diretor da prisão de Sing Sing disse certa vez que tinha um número suficiente de doutores em filosofia atrás das grades para formar o corpo docente da universidade. Por quê? Porque estamos separados de Deus e sem Deus estamos irrequietos. Não podemos dominar nossas paixões e esta é a razão por que, se os Estados Unidos se esquecerem de Deus, torna-nos ainda mais violentos. Para mim, é curioso que, quando tiramos Deus das escolas públicas, parece que colocamos nelas a violência, o sexo e todo o processo educacional começou a se deteriorar. E todo o processo educacional começou a cair. Enquanto honramos a Deus, enquanto ensinamos aos nossos jovens que Deus tinha significação, que o coração era importante, que a oração é importante, que a moral tinha valor. Isso parecia ter um efeito benfazejo. Mas lhes dissemos que a moralidade não tem importância, que a moral é relativa e que a Bíblia não tem mais significado para nós. Nós até lhes proibimos de orar. E então eles disseram que tudo leve para a breca, ou seja, que tudo venha a cair por terra. Agora, eles estão se rebelando e nós ficamos perguntando, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz, você semeia vento e colhe tempestades. Sim, os epicurreus estavam lá. Eles diziam, divirta-se, coma, beba e se alegre. Lá também estavam os estoicos. Eles eram os líderes intelectuais daquela geração. Sim, os estoicos, os intelectuais, lá estavam para ouvir o apóstolo Paulo, porque, como sabem, ele era um intelectual. Mas Paulo havia sido humilhado por Cristo na estrada de Damasco. Uma luz fulgurante havia brilhado e o apóstolo Paulo havia caído em terra. E humildemente, como uma criancinha, exclamou, quem és tu, Senhor? E o Senhor se revelou a ele, e o apóstolo Paulo, verdadeiro gigante espiritual que era, tornou-se tão humilde como uma criancinha. Jesus disse que, antes de alguém vir a ele, deve arrepender-se dos seus pecados, converter-se e tornar-se como uma criancinha. Era disso que ele estava falando. Você pode ser professor de uma universidade, mas antes de vir a Cristo, precisa se tornar como uma criança. Você precisa ter a mesma fé que a criança tem em seu pai. A Bíblia também diz que os pauradores estavam lá. Mas quem eram eles? Eram pessoas que falavam muito. Eles eram os emocionalistas intelectuais. Não há nada de condenável no entusiasmo e não há nada de errado nas emoções, se ela for orientada no sentido certo e estiver sob controle. Jesus sentiu emoção. Precisamos ter sentimentos em nossa fé. Havia também ali um grupo, ouvindo a Paulo naquele dia, que sinceramente buscava a verdade. Queriam realmente saber de onde vieram, porque estavam ali e para onde estavam indo. Desejavam conhecer a Deus. Paulo então vai pregar o seu sermão.
No caminho de subida para a colina de Marte, ele encontrou um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Porque havia centenas e milhares de ídolos em Atenas, mas havia um Deus que eles não conheciam. E vocês sabem que há muitas pessoas nas mesmas condições aqui esta noite? Você reconhece a existência de Deus? Só o insensato diz em seu coração: não há Deus. E Eckhoven disse: não é preciso ser inteligente para ser ateu. Qualquer ignorante pode negar o sobrenatural. Acho que o general tinha razão. Cremos em Deus, mas não conhecemos a Deus. Você conhece a Deus? Você pode me olhar nos olhos e dizer: eu conheço a Deus? Deus vive em meu coração? Eu falo com Deus? Eu amo a Deus? Deus ouve minhas orações? Conheço-o como meu Senhor, meu Mestre e meu Salvador? Você pode dizer isso? Você sabe algo a respeito de Deus? Você poderá ter um conceito intelectual de Deus, mas realmente não conhece a Deus. Assim é que temos um Deus desconhecido nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. O Deus em que cremos, mas ao qual não o conhecemos. Pois desejo dizer-lhes que eu tive uma experiência pessoal com Deus há alguns anos atrás e tenho tido milhares de experiências com Deus desde então. Sei que Ele existe e que vive em meu coração. Resolveu as grandes dúvidas da minha vida, me trouxe paz, alegria e felicidade ao coração. Poderá fazer o mesmo com você, se você lhes permitir. Paulo então começou a pregar o grande sermão na colina de Marte. Ele falou sobre o Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Sim, há um só Deus, Criador desse mundo. Martin Luther King disse no dia 13 de abril de 1960, cada vez me convenço mais da realidade de um Deus pessoal. Deus é pessoal para você? O poderoso Deus da criação? Quando os astronautas estiveram do outro lado da Lua e estiveram mostrando cenas da nossa Terra, e nos compenetramos de que há bilhões de planetas e estrelas no espaço, um amigo meu, cientista em uma de nossas universidades, me escreveu uma carta dizendo: não sei como alguém pode negar a existência de uma inteligência suprema, quando tudo aquilo que se move com uma precisão absolutamente perfeita e nós só conhecemos uma parte pequenina. Estamos simplesmente tocando as fíbrias do espaço sideral. E o apóstolo Paulo prosseguiu: Deus fez de um só sangue todas as nações do mundo. Os atenienses eram orgulhosos, julgavam que não havia ninguém superior a eles. Consideravam-se a raça superior. Quero que você saiba que a Bíblia diz que não existe raça superior. Somos do mesmo sangue. Podemos ter pele escura, podemos ter pele amarela. Deus nos fez assim. Deus fez algumas pessoas pretas e outras brancas, e ainda outras amarelas e vermelhas. Deus nos criou assim. Aceitemos este fato e nos orgulhemos dele. O preto é bonito, o branco é bonito, o amarelo é bonito se Cristo está em nosso coração. Somos do mesmo sangue, somos uma raça humana única, com uma alma responsável diante de Deus. A não ser que resolvamos nossos problemas e os resolvamos com urgência, não haverá brancos, amarelos, vermelhos e pretos para discutir este assunto e brigar por causa dele. Todos seremos destruídos. Somos todos de um só sangue. Sei que existem tensões raciais ao redor do mundo. Chineses e malaios em Singapura têm estado em luta, e os problemas da raça humana. Este não é um problema norte-americano, é um problema mundial. Mas a Bíblia diz que Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E a Bíblia diz que, como cristãos,
temos a capacidade de nos amar uns aos outros. Não creio que jamais estejamos em condições de amar uns aos outros neste país enquanto todos não conhecermos a Cristo. Ele é capaz de nos dar o poder sobrenatural de amar uma pessoa de outra raça. Cristo pode fazê-lo. E então Paulo acrescentou: Deus não está longe. Havia algumas pessoas em Atenas que pensavam que Deus habitava no distante Monte Olimpo. Mas Paulo disse: não, Deus está aqui. Ele não está numa montanha, nem tampouco numa estrela. Ele está aqui mesmo na terra e não está longe de nenhum de vocês. Ele pode ajudá-lo em sua enfermidade. Ele pode libertá-lo de sua culpa. Ele pode ajudá-lo em suas frustrações. Ele tem a resposta para os mistérios, os problemas, as dificuldades da vida. Então Paulo atinge o ponto central de sua mensagem. Ele diz algo que eu desejo que cada pessoa do auditório ouça nesta noite. Ouça isto, se nunca ouviu em toda a sua vida. Esta é a palavra de Deus. O grande apóstolo Paulo estava dizendo: Deus agora ordena a todos os homens em toda parte. Pense só nisso. Somos todos um sangue. Ele ordena a todos os africanos, a todos os europeus, a todos os asiáticos e a todos os nova-iorquinos, a todos o do norte, do sul, do leste, do oeste. Deus ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus não diz: eu sugiro que você se arrependa. Ele não diz: eu aconselho que você se arrependa. Ele não diz: eu espero que você se arrependa. Deus diz: eu ordeno que você se arrependa. Desejo então levantar a pergunta esta noite: você já se arrependeu? Deus o exige. Essa é uma ordem de Deus. Nada mais tem valor nesta vida ou na vida futura, a não ser que você obedeça a este grande mandamento: arrependa-se. E o que é arrepender-se? É dar meia volta, é mudar seu modo de pensar, mudar sua conduta, mudar sua ideia sobre Deus, mudar sua ideia sobre você mesmo, mudar sua ideia sobre o próximo, dar meia volta, e isto é arrependimento. Já houve uma mudança em sua vida? A Bíblia diz: as coisas velhas têm que passar. Tudo em sua vida tem que se tornar novo. Você deverá tornar-se uma criatura completamente nova em Cristo. Já aconteceu isso com você? Você costuma ir para a igreja? Talvez você creia na regra áurea. Talvez aceite mesmo os 10 mandamentos como seu guia moral. Mas isso não basta. Você precisa se arrepender de todos os seus pecados, todos que estão aqui neste auditório. Tem algo que deve se arrepender. Pense um pouco. Há alguma pessoa neste auditório que não precisa de arrependimento? Não. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe uma só pessoa sem pecado no mundo? Não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, se você pecou, tem alguma coisa de que se arrepender. Porque arrependimento quer dizer que você confessa a Deus que tem pecado. Significa que você está pronto a dizer: ó Deus, tenho pecado, estou pronto a mudar a minha conduta, estou disposto a deixar o meu pecado. E por que é que Deus lhes manda arrepender-se? A resposta está na declaração seguinte do apóstolo: porque Deus lhes manda arrepender-se. Ouça: porquanto estabeleceu um dia. Note, Deus estabeleceu um dia certo, no qual irá julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou. Eu sei que nem eu e nem você gostamos de pensar em Deus em termos de ira e cólera e julgamento e inferno. O que acontece é que procuramos refazer Deus para conformá-lo à nossa própria imagem. Procuramos fazer Deus como julgamos que ele deve ser. Isto é idolatria, é criar um próprio Deus segundo o seu gosto. Há um artigo
numa de nossas revistas este mês, escrito por um homem que deixou a Igreja Católica. Nesse artigo, ele nega a revelação de Deus na Bíblia. Ele formou um Deus de acordo com a sua própria mente. Não é de admirar que deixasse a igreja. Ele não cria mais no Deus do cristianismo. Há 12 anos, quando estivemos aqui, o bispo James Pink era o deão da Catedral St. John, aqui em Nova York. E o bispo Pink deixou a igreja recentemente. Ele escreveu um artigo sobre razões do seu gesto e pareceu-me que houve 3 apresentadas. Sua incapacidade para encontrar credibilidade, relevância e ação. Para ele, o cristianismo não mais merecia crédito, nem Cristo, nem a igreja, não eram mais relevantes nem atraentes. Pois eu quero dizer-lhes que descobri exatamente o oposto. Jesus Cristo merece confiança. Em Jesus Cristo eu descubro o evangelho todo e na Bíblia, o livro mais importante do mundo, eu vejo Deus. Verifico que Jesus Cristo cumpre tudo quanto prometeu e Ele poderá fazê-lo em sua vida hoje, se você colocar sua confiança nele. Deus nos ordenou que nos arrependêssemos, porque Ele vai julgar o mundo. Sim, um dia de juízo está para vir. Jesus disse: toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Pense nisso. Toda palavra frívola que você disser, todo pensamento, todo propósito, tudo que você já fez para as escuras, tudo que você já varreu para debaixo do tapete, tudo que você imaginou está escondido, tudo virá para a luz no juízo e seremos julgados por aquele homem. Aquele homem, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio da primeira vez como o bondoso Salvador. Da próxima vez, Jesus virá como juiz de toda a terra. E a Bíblia diz que a prova do fato de que Deus vai julgar o mundo é que Ele o ressuscitou dentre os mortos. Você poderá rir. Riram de Noé, riram de Jeremias, riram de Ló, riram de Amós, riram dos apóstolos. Tem rido dos pregadores através dos séculos, quando avisaram do juízo iminente. Mas nem por isso impediram o juízo. O juízo virá. Você terá de enfrentá-lo. Você está pronto? O profeta Amós disse: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Deus o ressuscitou dentre os mortos e por isto o Cristo que lhes apresento esta noite é o Cristo na cruz. Ele morreu na cruz por nossos pecados, derramou seu sangue por nossos pecados e cada vez que tomamos a comunhão em nossas igrejas, lembramos o sangue por ele derramado. Sem o derramamento de sangue, não há perdão para os nossos pecados. Mas este não é o evangelho completo. O evangelho é que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. E agora, tenho boas novas. A morte foi vencida. Cristo está vivo. Ele irá voltar, irá estabelecer o seu reino. Esta é a mensagem que Paulo pregou naquele dia. E o que aconteceu? Exatamente a mesma coisa que irá acontecer aqui hoje. Houve uma tríplice reação. Primeiro, alguns riram e zombaram. O segundo grupo disse: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Queremos pensar no assunto. Protelaram a decisão. E isto é perigoso, porque você poderá nunca mais ouvir essa mensagem do Evangelho. E é perigoso porque, mesmo que ouça, o terreno do seu coração poderá estar diferente, porque você só pode ver a Deus quando o Espírito Santo o atrair. Milhares de pessoas em todo o mundo estão orando por esta reunião. Seu coração foi tocado de maneira estranha e desafiado e convencido e perturbado esta noite. E a Bíblia diz: hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação. A Bíblia previne que você pode endurecer o coração. Por isso, você deve vir e fazer agora a entrega da sua vida a Cristo, enquanto o Espírito de Deus está falando. Você poderá nunca mais estar tão perto do reino de Deus novamente. Depois, houve alguns que riram. Alguns de vocês vão sair daqui rindo, escarnecendo e dizendo: que tolo. Alguns de vocês dirão: eu gostaria de pensar no assunto por mais uns dias.
Outros farão a sua decisão hoje, e foi isso que aconteceu quando Paulo pregou o seu grande sermão. Eu li hoje no jornal Daily Trend de Londres um slogan, e é o seguinte: você não pode mudar os fatos, mas pode mudar de opinião. Quando a Apollo 2 for levada para a plataforma de lançamento, irá numa velocidade de menos de 2 km por hora. Mas quando for disparada, alcançará a velocidade de 38.400 km por hora. Mas aqueles primeiros 2 quilômetros levarão 1 hora para chegar para a plataforma de lançamento. Hoje, você se dirige para a plataforma de lançamento e talvez tenha de se movimentar vagarosamente e vacilantemente. E sua fé poderá ser pequenina, porém, essa fé está firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, milhares de estudantes universitários foram para a frente para receber seu diploma publicamente. Eu desejo convidar você a vir para a frente essa noite para receber a Cristo publicamente. Permita que Ele perdoe seus pecados. Deixe-o entrar em seu coração e lhes dar uma nova vida, e uma vida em uma nova dimensão. E saia daqui hoje, sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida. Saia daqui, sabendo que nunca terá de enfrentar o juízo. Sabendo que todos os seus pecados estão perdoados. Sabendo que irá para o céu ao morrer, com um novo poder para enfrentar os problemas e as dificuldades da vida. Vou convidar centenas de vocês a que deixem os seus lugares neste grande estádio, onde quer que estejam, e venham, e fiquem aqui em frente desta tribuna.